vamos ao nosso Verdade em Pauta da semana. Claro, o Verdade em Pauta, um programa que eu fiz durante, sei lá, uns 12, 15 anos, né? Desde o tempo que eu tinha o jornal, fazia na TVM, né? Daí fechei meu jornal, a TVM fechou, então nós trouxemos para cá. E tem umas pessoas que sempre me acompanharam. E hoje está aqui uma dessas pessoas aí, importante para a cidade, guerreira na comunidade, e que sempre participou do Verdade em Pauta e agora faz a sua estreia nesta nova versão aqui, não é, professora Rita de Cássia de Oliveira? Com certeza. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você. Tudo bem, Rita? Tudo ótimo. Bom, a Rita, ela abraçou uma causa notável, extraordinária. Ela fez a Universidade da Terceira Idade, a UAT, né? A Universidade da Terceira Idade, que é um trabalho extraordinário. Ela já viajou para outros países, já veio gente de outros países para cá. Conta para nós, para esse público novo nosso aqui, Rita, como é que vai a UAT? Olha, a UAT está cada vez melhor. Claro que as dificuldades surgem, né, com essas mudanças, até a questão, ela é atrelada à Universidade Estadual de Ponta Grossa. Sim. E a questão financeira, como sempre, a gente está escutando aí na mídia que os cortes e as reduções de verba, então isso acarreta algumas preocupações, mas não está de forma nenhuma prejudicando, por enquanto estamos com a UAT em funcionamento e está muito boa. Nós estamos agora nós vamos ter também, essa semana recebemos visita de 2 professoras de Rondônia que me surpreenderam. Olha aí. E elas vieram justamente para pegar o modelo da nossa UAT aqui, conhecer assim com os alunos em atividades. Eu levei algumas atividades, porque como as nossas aulas são ao longo da semana, então só na segunda não tinha muita coisa, né? Tinha algumas atividades teóricas. Mas mesmo assim elas gostaram e eles querem montar lá. E agora já estamos fechando um convênio, provavelmente vou dar uma consultoria e vamos fechar a universidade. Então a nossa universidade, a terceira idade, ela dá uma repercussão muito grande para a UAT, para o EPG. E ela é fora do nosso estado. Essa vez mais do que nunca eu tive certeza, porque eu não esperava. Elas tinham feito um contato por e-mail e eu falei que me colocava à disposição para passar informações e trocar ideias, enfim, para dar uma orientação, como eu fiz para Maringá. Maringá, a Universidade da Terceira Idade já existe há mais ou menos, acho que uns 8 anos por aí, mas eu que fui lá, fiquei 4 dias e montamos o projeto. Eu falei, não tem problema, vocês venham, conheçam, vejam se interessa, né? Mas ficaram encantadas. O Paraná aqui foi a primeira que... A nossa é a primeira estadual do Brasil. Do Brasil? Do Brasil. Nós somos um dos pioneiros. E ainda existe uma séria discussão, no sentido de que ela é uma das mais antigas públicas, né? A UAT, ligada à instituição pública, porque tem a de Santa Catarina, que é uma federal, mas ela não é um curso só para idoso, ela é um núcleo de pesquisa. Ela tem, assim, digamos, atividades para o idoso, mas eles não têm o nosso modelo, que é um curso com começo, meio e formatura. Cada um tem uma estrutura diferenciada. É uma convivência, né? Um grupo de convivência. E que a Rita enfrentou muita resistência no início. Vão encher de velharada aqui, cadeira de roda e confusão e tal. Nada disso, né? Não. No começo eles chegaram, as primeiras turmas, né, que nós começamos em 1992, nós estamos com 28 anos no curso. E aí as primeiras turmas, claro, os idosos não eram conhecidos, não era um público normal. Retraídos. Um ambiente universitário. É um ambiente que, por isso, normalmente se pensa que se atrela a jovens, né? A universidade é para jovens estudar. Não porque a comunidade de fora dos muros da universidade, ela olha a universidade de longe como algo muito elitizado, tal. Até é interessante, alguém que não fez o curso superior, quando vai lá na universidade, até o andar parece que é diferente. Não, e eles ficam amedrontados mesmo. Há um constrangimento natural. No sentido assim de não sabe se pode entrar em todos os espaços, se podem usar determinado banheiro ou não. Porque realmente não é um espaço para eles. Eles estão acostumados. E tem muitos idosos, nós temos que falar que nós estamos falando com uma população que eles têm assim, acima, a grande média lá é de 68 anos para mais. Então são pessoas que às vezes foram alfabetizadas
em casa, muitos foram alfabetizados em fazendas, então eles não têm certificação nenhuma. É bom que a Rita está fazendo, né? E, aliás, está dizendo, porque não significa que ela criou a universidade de terceira idade, e é somente quem fez a universidade. Não! Qualquer pessoa de qualquer nível escolar, né? E isso é muito bom, né? sabe? Porque é uma integração. É justamente o que qual é o nosso objetivo maior? Melhorar a qualidade de vida do idoso. Que idoso? Qualquer um. Não tem um idoso específico. Não é o idoso que tenha mais escolaridade ou menos, ou que tenha mais condição socioeconômica. Não. É o idoso que esteja com vontade também de que queira criar buscar novas amizades, né? Buscar um espaço de convivência, sociabilidade, enfim, alguma coisa diferente. Para dar qualidade de vida. Como porque é uma decorrência. Fala. Isso nós escutamos muito, sabe, Adail? Por exemplo, assim, a questão dos depoimentos no cotidiano, assim, eles falam de uma forma assim, muito espontânea e você vê que é de coração mesmo. Você diz, mas como melhorou minha vida? Nós tivemos agora na segunda-feira, junto com esse pessoal, de Rondônia, nós fomos tirar fotografia para o convite de formatura, que vai acontecer em agosto, da turma. E aí, a gente organiza, fica organizando a foto para que todo mundo apareça o rostinho, não fique para trás. Então fica uns 10 minutos ajeitando, puxa para cá, troca de lugar, aquilo que era normal. E de repente, depois tiramos as fotografias sérias e depois tiramos aquelas de bagunça, cantando, se abraçando, que é a comemoração. E nisso sempre vinha algumas falar conosco. E os depoimentos assim espontâneos naquele momento, professora, eu não tomo mais remédio. Professora, eu parei. A minha filha brinca que eu tomo sopa de letrinha. Que agora eu falo de tudo. Porque eles, antes de entrar, eles tinham uma vida completamente mais inclusa. Mesmo aquelas que trabalharam fora. Muito regrada. Algumas, assim, meio submissas até primeiro ao pai, depois passaram submissão ao marido, porque sempre foram donas de casa. Então, elas achavam que o espaço delas muito reduzido de atuação. E também com uma sensação de não serem reconhecidas. Porque a gente sabe que o serviço de dona de casa, às vezes, não é reconhecido. É um serviço incansável, diariamente é repetitivo, não mas aparece, não é reconhecido, não aparece. Não aparece. Então, são poucos os homens, os maridos ou os pais que dão essa valorização adequada. Então, ela se sentiu muito reprimida. Ai de todos nós não fosse a dona de casa. Se não tivesse exatamente uma mãe e uma esposa dedicada. Sim. A gente não dá valor, mas é desde a comida que você chega a estar pronta na mesa, é uma roupa. A roupa, arrumada. A hora que você vai, tá pronta lá no guarda-roupa, né? Sim, é chegar uma cama, tá arrumada para você deitar com aquilo que acabou de levantar. Então, são coisas pequenas que realmente não aparecem. Então, o depoimento delas, de dizer assim, nossa, minha vida mudou. Professora, agora eu sou outra. Libertam. E elas têm, assim, algo que eu acho que é melhor ainda. Assim, eu tenho o meu horário e o meu espaço. Então, você tem que buscar o teu neto na escola. Eu não posso amanhã, porque eu tenho que ir na festa da UAT. Eu tenho aula para assistir. Eu posso ir depois amanhã, mas amanhã não conta comigo. Então, e a família está valorizando. Que bom. A família está vendo que o idoso tem a sua vida própria e que a vida própria não é só cuidar do neto. Sim. É gostoso, sim, mas aquilo não é obrigação dele, é obrigação dos pais. Claro. Né? Claro. A gente já criou filho, então agora... Os avós é para aproveitar os bons momentos. É para estragar os netos. Os pais educam, os avós deseducam. Então, a experiência que a gente tem com essa convivência é muito boa. Além do que, novas amizades, são amizades verdadeiras, Isso. Porque uma coisa muito interessante, não tem competição de mercado. Ninguém mais quer saber quem vai disputar uma vaga de trabalho. Ninguém mais, ali não está interessado nisso. Então, eles têm umas afinidades que a gente às vezes não explica. Ali é uma convergência. E vão se encontrando. E tem pessoas que se tornaram amigas. Esses dias uma me falou, professora, faz 22 anos que eu sou amiga de fulano. Eu falei, mas que beleza, que amizade bonita. Sabe aonde que começou? Aqui na UAT. Eu cheguei, ela tinha chegado, essa pessoa especial chegou de fora. Ela veio morar com a filha, porque tinha ficado viúva, ficou sozinha na cidade, veio. E a filha falou, vá lá na UAT. E ela, chegou uma pessoa estranha na cidade, estranha na UAT, e começou a conversar. Amigas, agora são... E tem um grupo de amigas, elas se conservam amigas. E se ambientou. E o importante é aquela que se sentia sozinha, a solidão desaparece, porque elas fazem amizades extra-muros da universidade. Elas fazem amizades para um final de semana, elas fazem amizades assim para um cinema,
para uma viagem. Olha só. E muitas coisas. Agora elas me incluem, é muito engraçado. Professora, que você vai fazer feriado do dia 26 de julho, de Santana, tal, eu assim não tenho nada marcado. Não, nós vamos fazer uma viagem de litorina. Nós vamos para Paranaguá. Você vai junto? Então acho que vou mesmo. Então, sabe, eu acabo entrando nos grupos, assim, porque eu sou muito convidada, um outro. Sim. Jantares. Daí, se eu fosse a todos os jantares que me convidam, eu acho que eu ficava de casa em casa. Porque eles fazem de grupos, assim, pequenos. 6, 7 pessoas. Lá em casa cabe 7, vamos. Então, o professor está convidado. E eu realmente vou, apareço, às vezes não vou, não fico jantar, porque não dá tempo, depende da minha atividade, mas eu dou um oi, vou lá, belisco alguma coisa, saio correndo. Eles estão fazendo atividades. O Guarani também foi uma coisa muito boa, quero até agradecer o presidente do clube. Ele emprestou para os nossos idosos fazerem sexta-feira passada, agora, a última, uma atividade diferente. Eles fazem aula de caminhada e aula de atividade esportiva. E eles emprestaram o clube durante a sexta-feira. Eles começaram de manhã, foram lá, fizeram caminhada lá na quadra do Guarani, jogaram um pouquinho de vôlei ali na parte da areia, fizeram na churrasqueira lá, fizeram uma linguiçada. Cada um levou um pouco, mas a linguiça virou banquete, né? Porque daí tinha... Quem é especialista em empadão levou empadão, a outra era em farofa, a outra na maionese. Quer dizer, a linguiça foi uma... Fizeram uma festa. E ficaram, depois levaram um pessoal que toca lá, arranjaram lá do grupo mesmo, e ficaram até a tarde. Então, foi uma tarde diferente com a aula de caminhada. Foi um dia diferente. Um dia diferente inteiro. Olha aí. Então, são coisas assim que... Você vê, tão pouco... E olha, dá muito melhor o padrão. Para uma atividade notável. E a situação de outro que também que eu quero aproveitar para agradecer, o operário. O operário não abriu 2 tardes as portas para a terceira idade. Então, a nossa professora, que fez todo o contato, a nossa professora Paula, que ela é responsável por uma das atividades esportivas, ela fez o contato. Eles pediram só que não fosse mais, assim, grupo mais de 30, 40. Fomos muito... Uma tarde eu fui junto, a outra não pude ir. Mas foi mais ou menos a mesma situação. Eles receberam, mostraram sala de imprensa, mostraram como é que funciona a estrutura. Os jogadores estavam presentes, tiraram foto, elas ficaram apaixonadas, levaram camiseta, eles autografaram com muita paciência, muito carinho, tiraram fotos. Então é algo assim que aproxima as pessoas da nossa sociedade. Sim. E é um clube assim que realmente é importante para nós. Aqui na cidade ele tem uma grande... Agora está ainda mais, né? Numa ótima colocação. E elas se sentiram assim muito felizes. E muitas são, inclusive, sócias e são torcedoras e vão assistir o jogo. Então, para elas conhecerem o jogador de perto, porque uma coisa é você ver no campo. Sim. Outra coisa é você conversar. Nossa, conhecer. Elas ficaram encantadas. Então, nós estamos tendo muita assim, receptividade favorável de diferentes instituições. Que bom, quer dizer, a comunidade abraçando a causa. Elas estão entendendo a importância. E, claro, os idosos, quem quiser... Chega lá, só que nós temos, como toda instituição, tem que ter uma organização. Então, nós temos o nosso período de matrícula para que possam entrar nos nossos cursos, mas é aberto a qualquer idoso. Você está aposentada hoje, claro. Não estou ainda. Você não se aposentou ainda, não, Rita? Sabe, porque tenho tempo. Mas assim, eu tenho sonhos. Como a gente diz, alimente teus sonhos que se vive feliz. Eu estou nesse ponto ainda. O meu sonho é fazer a festa de 30 anos da UAT. E que daí eu vou precisar de ajuda financeira de todo mundo já perto. Daqui 2 anos, nós vamos fazer... De 25 anos, nós fizemos uma festa bonita. Foi as nossas bodas de prata. Foi muito bonito. Fizemos no Clube Verde. Agora, de 30 anos, nós vamos fazer também uma outra grande... Um jantar dançante e esse vai ser... maior ainda. Aí depois eu me aposento. Esse vai ser uma festa de arromba. De arromba, vai ser notícia. Merecidamente, né? E os idosos, eles se empenham, eles nos ajudam. Por isso que fica mais fácil. Assim. Imagine, 30 anos, você vai reunir todo o povo. Quantas pessoas já passaram por lá? Olha, nós temos mais de 2.000 pessoas que já estudaram conosco. Você veja. E muitos desses continuam Sim, indo nós lá, temos 700 participando. Que continuam. Nós temos 700 alunos hoje, frequentando. Vocês têm 700 alunos idosos, frequentando. E temos os outros que... E é muito assim, até é interessante. Alguns saem, acabam o curso, se formam. Saem. Passam 1, 2 anos, eles voltam. Eu ouvi falar que agora tem a disciplina de Tai Chi Chuan, eu queria fazer. Eu falei, você pode, você já é formado, então você entra, só faça a tua matrícula. Então, porque nós colocamos, a cada ano a gente renova as disciplinas, vai acrescentando atividades diferentes justamente para ficar atraente o curso. Certo. Então, veja, uma das coisas assim, que a gente não escuta tanto, nós temos
Tai Chi Chuan, uma coisa diferente. Line Dance. O que é? O Tai Chi Chuan. O que é aquela isso? dança mesmo, que tem aquelas coreografias, que são os exercícios que voltam para o equilíbrio. Olha só. É muito bom. A yoga também. O Pilates, que tem as academias, mas é o Pilates de solo específico para o idoso. Então, são movimentos mais suaves, que tem, assim, uma outra estrutura para... Claro, nós temos que ter tudo adaptado à nossa faixa etária, né? Sim. Nós temos também a dança circular, que é uma dança que, quando foi criada, ela foi criada na Dinamarca. E ela é voltada, inclusive, para cadeirantes. Porque ela é uma dança, nada mais ocorre em círculos. E as pessoas, assim, são movimentos muito suaves. Claro, se você na cadeirante, você faz em pé, lógico. Mas se não tem o cadeirante, ele se entrosa bem. Certo. E tem movimentos suaves, há uma música também muito calma. Então, qual é o objetivo dela? Ela tem exercícios para desenvolver o equilíbrio. A questão de lateralidade, funciona muito bem. E a questão também, assim, de espacial, que às vezes, dependendo da idade ou da situação do idoso, ele acaba perdendo um pouco essa visibilidade. Então, ele desenvolve esses pontos. É muito boa. Nós temos também a Line Dance, que é uma outra categoria, que é mais norte-americana, que ela é dança, pelo próprio nome, ela é dança em linha. Então, tem linhas no chão, desenham linhas, assim, ou até às vezes na própria lajota, a gente faz, né? Pega a linha e tem que fazer tudo em linha. Então, para que é? Basicamente equilíbrio. Mas é um equilíbrio com música, uma atividade prazerosa. E eles saem muito bem. O contador de história, que também é outra que teve uma repercussão muito boa. Eles ensaiam histórias, fazem o próprio material. Às vezes fazem, não sei se você já chegou, deve ter presenciado, histórias de varal. Então, eles penduram varal, vão contando história e vão pendurando. Certo. Eles fazem história de avental, um avental que daí é cheio de velcro, e eles vão contando, vão colocando as personagens que eles fazem de feltro. Então, tem muitas técnicas. E eles saem depois em escolas para fazer a apresentação das histórias ensaiadas. É muito interessante. Então, é essa participação, essa relação intergeracional que a gente também fortalece. Essa participação que dá vida, ao projeto. E que renova a vida de qualquer pessoa, do idoso em especial. Não, porque você criou um espaço extraordinário, né? Extraordinário para o idoso. E venceu a resistência. Quem era o reitor da época? Na época, quem criou foi o João Carlos. O João Carlos, no primeiro mandato dele? No primeiro mandato, nós sentamos antes. Mas aí era aquele processo. Existem 3 pessoas, assim, na vida pública, porque lá o reitor é vida pública. Sem dúvida. É o João Carlos, porque ele foi reitor 3 vezes, ao mesmo tempo em que o Pedro Vosgrau foi prefeito 3 vezes, e o Requião, aí é meio complicado, mas tudo bem, fazer o quê? Foi governador 3 vezes, né? Então, esses 3... São os marcos, né? São pessoas realmente... E o João Carlos, ele deu, assim, um voto de confiança. Porque a resistência do conselho era trazer o idoso para dentro da universidade, que ele ia atrapalhar a mobilidade e também o espaço, porque as salas de aula seriam ocupadas por idosos. Então, teve um problema, então nós tivemos um voto de confiança. Tipo, vá lá e faça e vamos ver. Se der certo, a gente mantém. Se não der certo, ano que vem a gente não... Pede desculpa, tal. E acaba por aqui. E no fim tá aí, né? De sucesso, que nós estamos com 28 anos. Existem pessoas, né, que dizem, fulano nasceu para isso. O João Carlos nasceu para ser reitor. Não deu certo. Devia voltar a ser, porque faz falta na universidade. Foi as 3 gestões muito boas. Com certeza. Né? Ele fez um bom trabalho. E assim, questão de... eu vou falar especificamente do relação ao AT. Ele sempre apoiou, tanto a sua equipe, né? Não só ele na reitoria, mas todos os pró-reitores, nos deram um apoio muito grande. Nós pudemos desenvolver as atividades, porque o nosso planejamento, primeiro, claro que ele era muito mais... simples, modesto. Claro. Sim, era uma coisa assim, quase um experimental, né? Nem você imaginava. Não, de jeito nenhum, essa repercussão e essa amplitude que tem hoje. Então, era uma coisa muito reduzida. E, de repente, eles nos deram, assim, em determinados momentos, uma carta branca para que o que a gente fosse criando... expandir. Vamos expandindo, tanto que nós já tivemos camping em Palmeira, já tivemos em Jaguariaíva, agora estão nos procurando novamente. Então, tem algumas coisas que eu até tenho que ter um pouquinho de cuidado. Devagar. Porque eu acho assim, nós podemos ter uma coordenação aqui, mas nós temos que ter as pessoas que realmente vão colocar em prática que sejam da própria cidade. Então, tem que ter uma coordenadora lá. Porque nós não vamos ter como ficar deslocando professores diariamente para Jaguariaíva. Não tem como. O custo seria muito alto, né? Então, e também... O professor não teria essa viabilidade. Mas nós estamos articulando.
essas questões. Rondônia que é uma coordenação, digo, gente, coordenação daqui nessa distância, você veja só. Mas eu posso dar uma consultoria, ajudar a montar, e depois a gente escolhe pessoas, a gente possa até ajudar numa seleção de pessoas que tenham um perfil para trabalhar com idoso, porque tem que ter assim, olha, gente, tem que gostar, tem que ter paciência, tem que escutar 2, 3 vezes a mesma coisa e achar que está escutando a primeira vez, você tem que estimular, são coisas características de quem trabalha com idoso. Então, não é, mesmo professores, não são todos que se saem bem. Eu já tive alguns muito bons professores, com conhecimento do seu conteúdo, mas na hora de desenvolver com o idoso, e o idoso é assim, tá bom, eu fico, não tá bom, eu vou embora. Ele sai, as turmas vão diminuindo. E daí eu comecei a ver por quê. Aí eu, infelizmente, chegava ao ponto que não era a falta de conteúdo do professor, mas era a falta daquela empatia, a didática. Que para o idoso ela é diferente. Não. No ensino convencional, quantos professores que a gente tem? Ele sabe, conhece, mas ele não sabe transmitir. Atingir aquele grupo que a está maneira, a forma, aquela história que você pode dizer não sem ofender. Acabou dizendo não. Com certeza. Né? Você pode explicar, olha, infelizmente eu não posso, tal. Pronto, não fez a pessoa sair dali satisfeita, agradecida. Isso, eu acho assim que, além de você vai desenvolvendo com a própria experiência, mas também é muito da própria pessoa, a forma de tratar os outros, sabe? Eu vejo, a gente convive com muitas pessoas na universidade, né? Muitos idosos também. Então tem alguns assim, tem uns que têm medo de mim, realmente aquele receio. Lá vem a coordenadora, porque teu papel o que é? Colocar organização. Mas ao mesmo tempo, que às vezes eu digo assim... E o idoso, diferentemente da juventude de hoje, ele também é teimosinho. ele carrega aquele sentimento de respeito. Você é a coordenadora. Exatamente. O que hoje, infelizmente, na educação está se perdendo. Está se perdendo. Não vê aí surrando professores, atirando carteira em professor? Isso é um absurdo. E mesmo em sala de aula, no cotidiano, eu vislumbro algumas questões assim que são muito complicadas. Por exemplo, o bendito celular. O celular é muito bom. Mas quando você está numa sala de aula, ele tem que se desligar. Tem que estar desligado. Está na igreja, tem que desligar. Tem que desligar. São lugares aquela que história, a pessoa tem que tomar o famoso... Né? O semancol, né? Aqui não. Não dá, ele tem que ser desligado. É um lugar inadequado, não use. Claro. E não é momentâneo. Só que a gente sabe que é uma constante na universidade. Eu enfrento essas questões, tem que chamar atenção. Eu digo, gente, vocês são adultos aqui. E a gente tem que ficar chamando atenção. Quer prestar atenção? Presta. Não quer prestar atenção? Pode sair. Mas não atrapalhe o que não acontece com o idoso. O idoso não. O idoso, isso... Porque o idoso é disciplinado, é educado, respeitador. E ele vem assim, numa época que quando ele ia para a escola, os que foram... realmente, o professor é uma autoridade. Era uma figura de respeito. É uma autoridade, mas tem a diferença no sentido de que não é aquele autoridade com autoritarismo. É uma autoridade com simpatia. Porque a gente respeitava, a gente tinha consideração. Não tinha medo do professor, não. Respeito. E trocam ideias e compactuam. Dão sugestões até de conteúdo. Às vezes eu pergunto, gente, o que vocês gostariam de ter? Uma disciplina assim diferente. Então, agora, Estatuto de Idoso é uma que sempre aparece. A gente sempre oferece alguma coisa. Agora, com essa Previdência, né? Reforma da Previdência, eu falei, vamos esperar um pouquinho, porque agora está borbulhando. Não adianta eu trazer um profissional, falar sobre a reforma, senão é uma coisa que está ainda solidificada. De repente, ele coloca alguma coisa, vamos dizer, o advogado tal veio aqui, ou a pessoa lá da Previdência veio e falou isso, e no fim aquilo não se efetiva, mas não se efetiva porque está em processo. Sim. Então eu falei, vamos aguardar, a hora que tiver realmente certo, a gente traz alguém para orientar. A hora que for decidido, daí traz para explicar. Se não esse ano, eu acho que esse ano fecha, mas se não, ano que vem a gente traz alguém que realmente possa tirar as dúvidas de vocês. Mas então, nossas disciplinas teóricas são assim, nós temos um padrão, convidamos professores de diferentes áreas, mas também temos, assim, preocupação sempre em ir ao encontro do interesse do aluno, que é o nosso idoso. Sim. Mantê-lo atualizado. Esse é um dos nossos grandes objetivos, informado e atualizado. Porque só com a informação, com a atualização, ele vai estar inserido tanto na família, na comunidade, e aquela famosa palavra que parece que já virou um chavão, porque às vezes eu brinco, porque quando eu comecei a falar, o pessoal me perguntou, o que é isso? O tal do empoderamento.
Nós começamos a trabalhar com essa literatura já faz mais ou menos uns 10 anos, não se falava, então era um palavrão. Né? Aí nós conseguimos trazer isso para o nosso conhecimento do idoso. Eu vou dar um depoimento aqui, um caso eminentemente pessoal, né? O meu pai tem 96 anos. Beleza. Saúde perfeita, graças a Deus. Meu pai é do Itaiacoca. A formação escolar do meu pai, terceiro ano primário, as pessoas nem sabem o que é terceiro ano primário, né? Os três primeiros. Iniciais, Naquele tempo a gente ia para a escola aos 7 anos de idade, aos 7 anos completos. Sim, não podia antes, porque não aceitava. Não podia ser antes, aos 7 anos completos. Então meu pai estudou no 7º ano, 8º e 9º. Foram os 3 anos de escola. Hoje ele lê a revista Veja, ele lê a Folha de São Paulo. Super atualizado. Super atualizado. E um jornal local. Tinha a Gazeta. Sim, agora a Gazeta. E aí ele também, para não exagerar, ele não quer saber de computador, não tem celular. E tá bom, não quer, pronto. Claro. Né? E daí eu tenho um compromisso com ele. Então eu tenho um compromisso no dia que às 18 horas eu vou tomar chimarrão com ele. Todo dia. Ótimo. E a nossa conversa é a realidade nacional. Claro. Né? Vai discutir ele os lê, assuntos discute. que ele lê. Claro. E olha, que hábito agradável e bom para a cabeça. É isso que é a nossa preocupação também, porque, veja, muitas instituições fazem atividades para o idoso, ações extensionistas, ações assim de intervenção. Entretanto, elas não se preocupam em desenvolver o conhecimento. E aí, é a mesma coisa assim, se está dando alimento para o físico, mas se está dando alimento para o cérebro, para a mente. Então, a mente não evolui. Porque nós temos que realmente trazer conhecimento. Não pode ficar parada, cara. Não, aquela história, cabeça vazia, oficina do diabo. Não, e tem que trazer atualizações, tem que fazer com que eles reflitam, com que eles critiquem, com que eles se ensinam, porque aí sim eles vão se sentir verdadeiros cidadãos. Não podemos ficar só na brincadeira, só no esporte, só na atividade, porque daí hoje, por exemplo, o ministro Sérgio Moro foi no Senado, está lá até agora, né? Então, lá debatendo. A minha conversa com ele seguramente vai ser sobre que ele está assistindo o Sérgio Moro. Ele vai lhe dar muito mais informações do que você hoje tem, que você está em outra atividade. Ele garante que está de plantão o dia inteiro assistindo o Sérgio Moro. Então, isso faz muito bem. Por isso que ele se mantém em boas condições. Né? E também outra preocupação, eu falo para vocês, têm que aprender a viver. Claro que a gente dá uma receita, mas às vezes nem para a vida da gente funciona. Mas a gente procura evitar o estresse, é coisa que na nossa vida moderna não tem. Tantas atividades que a gente tem e coisas para solucionar. Mas eu procuro fazer com que fortaleça a amizade, um clima de harmonia, desenvolva conhecimento e atualização. A qualidade de vida é decorrência. E viva a realidade. Certamente. Aproveite a vida. Rita, estou muito feliz pelo reencontro. Eu também. E como vai ter os 30 anos, nós vamos conversar aqui, né? Com certeza, vamos pedir ajuda, Tudo que você precisar, nós vamos fazer campanha aqui para ajudar, para que a festa de Arromba aconteça em grande, muito bom e grande estilo. Obrigada pelo convite e parabéns por você ter o espaço, está muito lindo. Obrigado. José, estamos de volta aí, né? Que bom. Para a gente conversar, se encontrar, divulgar as coisas da comunidade aí. Isso é muito bom, colocar tudo. O público precisa saber o que está acontecendo de bom aqui na nossa terra, né? Obrigado, Rita. Obrigada a você. Muito obrigado e até a semana que vem com um novo Verdade em Pauta.